Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais um dia de aulas. Professor Carlos, professor de História. Galerinha, hoje iremos estudar sobre Ocidente medieval. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, o Ocidente medieval nasceu da conjugação de três fatores que se influenciaram mutuamente ao longo dos séculos, como as heranças romanas, as heranças germânicas e o cristianismo. Entre as heranças romanas, temos a ideia de que o monarca era sagrado, certo? E isso pendurou por toda a Idade Média, né? E por que isso, professor? Porque durante o Império Romano, os imperadores eram considerados como os verdadeiros deuses, né? Ou consagrados por Deus, certo? Também temos o sistema de colonato, né? Que era a relação de trabalho em que o trabalhador é obrigado a entregar ao proprietário parte de sua colheita em troca da utilização de uma parcela da terra. Esse sistema também ocorreu durante o Império Romano, certo? Então, essa foi uma herança deixada pelos romanos, né, que foi utilizado durante a Idade Média, né? Galerinha, entre as heranças germânicas, né, lembrando que os germanos foram dos povos que invadiram o Império Romano, certo? Então, entre as heranças germânicas, nós temos o comitatus, né, que foram formados por jovens guerreiros que juravam fidelidade ao rei, certo? Então, os jovens eles juravam fidelidade ao rei e, se fosse o caso, morria em batalha, certo? Pelo seu rei, ok? Temos também o direito consuetudinário. O que é isso, professor? É o direito baseado nas tradições e nos costumes, certo? Ou seja, são direitos que não precisa ser escrito, né? É falado de boca em boca, de geração em geração, tá bom? Esse é chamado de direito consuetudinário, correto? Galerinha, o cristianismo, por sua vez, foi o terceiro fator decisivo, pois proporcionou a ligação entre romanos e germânicos e deu unidade à civilização medieval, certo? Lembrando que o cristianismo, né, ele foi a religião oficial do Império Romano, né, e teve início com Constantino, certo? Durante o século IV. Galerinha, a sociedade medieval era hierarquizada, né, estamental, certo? Ou seja, praticamente não havia mobilidade social, né? Se você nascesse servo, você iria morrer servo, certo? Então, alguns historiadores costumam dividir essa sociedade em três ordens, né? A do clero, a dos guerreiros e a dos camponeses. Ao clero cabia cuidar da salvação espiritual de todos, certo? Já os guerreiros, ele tinha, né, a obrigação de zelar pela segurança. E os servos era aquele que segurava toda a pirâmide social medieval, porque os servos ele cabia, né, o dever de trabalhar nos feudos, certo? Então, se ele trabalhava, pagava vários impostos, certo? E boa parte da produção, né, de sua agricultura, né, e também de suas criações era dado, né, era doado ao senhor feudal, certo? Isso era uma obrigação, um dever do servo, ok? Galerinha, no mundo medieval, a posição social dos indivíduos era definida pela posse ou propriedade da terra, principal expressão de riqueza naquele período. Isso valia principalmente para os senhores feudais, certo? Aqueles que tinham mais posse de terra, né? Aqueles que tinham a maior quantidade de terra, eram geralmente os senhores mais poderosos da época, certo? Então o senhor feudal tinha a posse legal da terra, o poder militar, tinha também o poder jurídico e até mesmo religioso, né? Se esse fosse um padre, um bispo ou um abade, correto? Então os servos não tinham a propriedade da terra, né? Ele estava preso a ela, certo? Por uma série de obrigações devido ao seu senhor e à igreja, certo? Então o servo ele não possuía terra nenhuma, certo? A terra que ele cultivava era do senhor feudal. Ele deveria pagar vários impostos para trabalhar nesta terra, certo?
além de dar boa parte de sua colheita ao senhor feudal, como já foi falado, certo? Embora não pudesse ser vendido como se fazia com os escravos no mundo antigo, não podia abandonar a terra sem a permissão do seu senhor, ou seja, o servo ele era realmente preso à terra, né? Lembrando, galerinha, que servo não era tratado como escravo, correto? Ele não podia ser comprado e também não podia ser vendido. Eles eram apenas presos à terra, né? O senhor feudal doava um pedaço de terra para eles e em troca, né, de alguns benefícios, certo? Principalmente pagamento de impostos e parte da colheita, né, era destinado ao senhor feudal e à igreja, correto? Então, além dos servos, havia também os vilões, que eram geralmente descendentes de pequenos proprietários romanos que não, podendo defender suas propriedades, entregavam-nas a um senhor em troca de proteção, certo? Então, os vilões, eles não eram nem senhor feudal, certo? Eles entregavam suas terras ao senhor feudal, em troca disso ganhava proteção, certo? Então ele nem era senhor feudal, ele nem era servo, ok? Galerinha, a cultura medieval foi diretamente influenciada pela religião, certo? Então, a Igreja Católica, ela foi a instituição mais poderosa desse período, né? Possuidora de grandes extensões de terras e dominadora da mente humana, determinando o que deveria ser produzido e divulgado na sociedade cultural medieval, certo? Então, a Igreja Católica, ela dominou a mente humana durante a Idade Média, né? Direcionando as pessoas o que deveria ser feito, correto? E isso geralmente, né, era de acordo com os dogmas religiosos da Igreja Católica, né? Talvez você já tenha assistido alguns filmes, né, medievais, certo? Da qual a Igreja Católica perseguia, né, as pessoas, né, determinando o que as pessoas deveriam fazer, certo? E isso em vários sentidos, correto? Então, por isso, todos os aspectos abordados pela cultura medieval tinham caráter fortemente cristão e didático, certo? Como foi dito, a Igreja Católica ela influenciava todos os aspectos da vida humana, seja cultural, né, seja social, né, religioso e também econômico, correto? Galerinha, a Igreja Católica teve importante influência na vida econômica medieval, como já foi dito, certo? Por exemplo, era proibida a obtenção do lucro e dos juros, né, considerando pecaminoso para os cristãos, certo? Como a maioria da sociedade europeia era analfabeta, certo? As obras desempenhavam o papel de educar a população no sentido religioso, certo? Então a Igreja Católica cabia o dever de educar as pessoas, certo? Assim, as igrejas, templos e monastérios foram importantes locais para a difusão da cultura medieval, além das peregrinações e das feiras, né? Um pouquinho mais adiante, correto? É importante destacar que durante o período medieval, somente o clero e a nobreza tinham acesso à leitura e à escrita. Olha, isso é importante, né? Nem todo mundo tinha acesso à leitura e à escrita. Geralmente a educação cabia, né, ao clero e à nobreza, certo? Então o latim era a língua oficial utilizada principalmente na escrita, certo? Já a versão oral exigia menos formalidade. Durante esse período, galerinha, os cultos, né, da Igreja Católica eram geralmente, né, através da linguagem em latim, ok? Então as pessoas iam à igreja, mas não entendiam nada que o padre falava, certo? Porque ele falava em latim, ok? Então a instituição escolar que se desenvolveu durante esse período foi a escolástica. O que é escolástica, professor? É um método que utilizava a conjugação da fé cristã e da filosofia grega como forma de aprendizagem, ok? Neste período também já utilizava alguns cálculos matemáticos, tá? É bom que se diga, ok? Galerinha, a arquitetura medieval teve influência da arte romana, certo? Então, com construções horizontalizadas, paredes grossas, né? E pouca luminosidade em seu interior, né?
e também a influência da arte gótica, né, com edificações verticalizadas, paredes finas e muita luminosidade no interior de sua estrutura, correto? A cultura medieval tornou-se conhecida pelos castelos, mas foram nas catedrais e igrejas que ela floresceu. Por que isso? Porque as igrejas católicas começaram a ser construídas, né, de maneira grandiosa, né? Começou a se construir igreja muito grande, né, com torre altíssima que dava a impressão de tocar ao céu. E essa era realmente a intenção da Igreja Católica, dar a impressão de que Deus estava bem próximo das pessoas, ok? A música medieval recebeu forte influência da igreja, né? Vocês veem aí que a igreja ela domina realmente tudo, certo? Então o canto sacro, principalmente o gregoriano, né, criado pelo Papa Gregório, certo? Formado por vozes masculinas, ganhou grande destaque, principalmente entre os abastados da época, certo? Então, já a música popular se concentrava no trovadorismo, né? A música que era cantada e tocada pela população, né? Pelas pessoas de modo geral, certo? Então, os principais estilos musicais foram a música polifônica, a música profana, certo? E os instrumentos musicais mais utilizados foram a harpa, a flauta, a cítara, né? O tambor e o alaúde, correto? Olha, a literatura medieval se caracterizou pelo uso do latim, certo? Em grande parte dos textos que se tinham nos temas religiosos, principalmente conteúdos, certo? Vocês veem que o latim, durante certo tempo, ele foi perdendo sentido, né? Porque a maioria das pessoas não falavam latim. O latim era falado principalmente pelos padres e pelas pessoas, né, que viviam na igreja nos monastérios, certo? Então, além disso, a poesia, né, trovadoresca marcou intensamente a literatura medieval, correto? Podemos dar destaque também para a ciência medieval, que se desenvolveu no âmbito da medicina a partir da influência de médicos, né, orientais e gregos, certo? Inclusive tem um filme que eu posso indicar, certo, que se chama O Físico, né, que retrata muito bem este período, a medicina medieval e oriental, correto? Então, merece destaque aqui a alquimia, né, que é uma certa prática mística que reúne diversas ciências. Galerinha, colocamos fim à nossa aula, certo? Tivemos como referência bibliográfica o site Blogspot, interessante, né? Certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha. Se você estiver assistindo através do nosso canal Alterados na História, inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.